Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é segunda, 26 de fevereiro e este é o seu Diário Econômico. Depois de uma semana de agenda econômica mais tranquila, essa semana traz bastante informação para os enredos que os mercados vão criar e seguir daqui para frente. Tem muita coisa de inflação mundo afora, dados qualitativos de atividade e PIB de economias importantes. Então vamos lá. O evento mais relevante talvez seja a inflação oficial perseguida pelo Fed lá nos Estados Unidos, que é o PCI, que sai na quinta. O consenso projeta uma alta de 0,4% em relação ao mês anterior, o que seria a leitura mais quente em cerca de um ano no caso do PCI mensal. Na verdade, o vice do Fed revelou num discurso que os economistas do Fed estimam um aumento dessa magnitude, 0,4%, que, coincidência ou não, é o número do consenso. Para a turma que gosta de pormenores de economistas, o PCI vem rodando abaixo do CPI, que é a outra inflação ao consumidor americano e que veio mais alta dias atrás. Só que dessa vez, os itens que mais tiveram reajustes nesse começo de ano, reajuste para cima, são os que têm maior peso no PCI. São basicamente os serviços, excluindo a habitação. Então esse seria o maior risco de alta para essa quinta-feira agora. Ao mesmo tempo, tem alguns analistas e acadêmicos lá nos Estados Unidos apontando para o que seria um certo efeito janeiro na inflação americana. Então me explicando aqui, no Brasil, o IPCA mensal nosso ele não é livre de efeitos sazonais, ou seja, ele tem sazonalidade no número dele. Só que nos Estados Unidos, o IBGE deles tenta limpar esses efeitos, que são estimados e, portanto, são passíveis de erro. E essa turma, esses acadêmicos aí, têm levantado essa bola de que os números de janeiro dos Estados Unidos têm trazido mais ruído do que sinal sobre os próximos passos da inflação. Ou seja, o número tem vindo mais salgado, mas por um mau tratamento da sazonalidade de janeiro. Se for assim, a gente deveria então dar menos bola para um número muito alto, pensando no cenário de 2024 como um todo. É interessante, mas na zona do euro está rolando essa mesma discussão. O CPI para fevereiro deles sai na sexta e uma questão chave é se aquelas leituras mensais mais altas que a gente viu em dezembro e janeiro, se elas foram pontuais ou se a gente está vendo o início de uma nova tendência e, portanto, um alerta. Pelo sim, pelo não, os diretores do BC europeu têm deixado claro que eles vão esperar até terem mais evidência sobre o que está rolando de verdade na inflação. Esperar mais dados é, de novo, o novo mantra dos BCs. Do lado da atividade, os gerentes de compras das empresas têm sugerido uma indústria melhor ao redor do mundo. É o que tem indicado, por exemplo, os PMIs preliminares que já saíram referentes ao mês de fevereiro. E agora saem os dados oficiais. A Alemanha tem sido uma exceção importante, enquanto a China tem oscilado há algum tempo em torno do patamar que a gente chama de neutro. Você não está nem em expansão nem em contração da indústria chinesa. Nos Estados Unidos também sai a segunda estimativa do PIB do quarto tri do ano passado, que pode até ter desacelerado um pouco ali para 3,2%, esse número que é relativo ao terceiro tri e anualizado, só que segue um bom número, 3,2% é bastante, sustentado aí por demanda do consumidor americano. Bom, e por aqui a gente também segue nessa toada lá de fora com a prévia do IPCA, o IGPM e o PIB também. Para o IPCA 15, o consenso parece ter um número acima de 0,8% no mês, enquanto a gente aqui projeta 0,79%. Fevereiro é dos meses mais complicados de se projetar a inflação no Brasil, porque geralmente você tem pressão de alimentos para cima e também reajustes importantes como o da educação. Em compensação, o IGPM vai para a deflação, por conta dos preços ao produtor tanto na agropecuária quanto na indústria, com destaque para grãos, minério de ferro e alimentos industrializados, todos para baixo. E para terminar, no dia 1º aqui sai o PIB do quarto tri. Nesse caso, a gente está exatamente no consenso, com uma alta estimada aí de 0,1% sobre o terceiro tri, o que fecharia então o ano passado com um crescimento de 3% do nosso PIB. Olhando a semana e o mundo como um todo, a gente está falando então de uma atividade econômica saudável, ainda que em desaceleração, e de novas dúvidas se aquela queda sequencial da inflação global que a gente viu na segunda metade do ano passado, se ela volta depois dessa piora que a gente está vendo no começo de 2024. Essas duas dinâmicas, mais PIB e mais inflação, elas ajudam a explicar porque a renda fixa global voltou a sofrer com altas de juros, mas também porque as bolsas não sofreram igual. Pelo contrário, em alguns casos, a exemplo da bolsa americana, que vai muito bem, obrigado. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.